Queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para louvarmos o Senhor, bendizer o seu santo nome. E todos nós temos um único objetivo: cultuar o nome do Senhor. Isso faremos agora, cada um na sua casa. Alguns estão acompanhados, outros estão sós, mas a verdade é que o Senhor é a companhia de todos nós. Vamos orar. Senhor Deus, iniciamos esse culto agradecidos a Ti pelo privilégio de podermos ter um Deus tão maravilhoso, acessível, um Deus que aceita o nosso culto, um Deus que aguarda por esse momento de adoração, porque faz bem a si mesmo, faz bem ao seu coração, à sua divindade. É um Deus altíssimo, no entanto, é um Deus alcançável pelo nosso culto. E nós agora, Senhor, preparamos esse momento para Ti e reunimos, Senhor Deus, as intenções do Teu povo de diversos lugares para podermos prestar um culto que só o Senhor merece e só é devido a Ti mesmo. Nós oramos e oferecemos esse culto a Ti, pedimos a Tua presença no lar de cada um, na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino 286, o Lírio dos Vales, mais conhecido como Achei um Bom Amigo. Vamos lá. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, minhas provações eu puxo estou assim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, as tribulações que tenho dou assim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas me entreguei, fortaleza minha ele é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, as tribulações que tenho toma assim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, seu fiel obediente aqui viver. Muralha tem de fogo que me protegerá, desde agora até o dia em que eu morrer. Então ao céu subindo, na glória eu me verei, onde a morte e a dor jamais penetrarão. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, as tribulações que tenho toma assim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. O escolhido dos milhares para mim. Canção maravilhosa.
Que privilégio que nós temos, que liberdade que nós temos de poder cultuar o Senhor com cânticos também. Vamos ler a antífona 15, que está também em João 14. Você pode acompanhar com o seu inário, como nós estamos fazendo aqui, ou olhando para a tela. A pastora Kézia fará a leitura do dirigente e eu, junto com vocês, leremos como congregação. Vamos lá? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizeis tu, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Amém. Queridos, vamos orar. É muito importante, sabendo que temos um Consolador como esse, que Jesus prometeu e ele veio. A Bíblia diz que o Espírito Santo é que nos convence dos nossos pecados. E ele nos assiste em nossas fraquezas. E também é ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, vamos pedir a Deus que nos perdoe. Com certeza o Espírito Santo vai nos ajudar no encaminhamento dessa oração, porque o perdão é a maior virtude que um ser humano, que uma criatura pode ter diante de Deus, o seu Criador. Porque é pelo perdão que a reconciliação é possível, e a reconciliação acontecendo, nós podemos então ficar livres de todo mal que a condenação impôs sobre nós. Mas agora, já nenhuma condenação a mais para os que estão em Cristo Jesus. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos perdoe. Mas lembre que é necessário haver arrependimento, haver consciência do pecado, para que a gente possa então ter uma oração direta ao ponto, com o objetivo realmente que nos move para Deus por um propósito. Eu sempre digo que o nosso pedido de oração não pode ser no genérico, porque se eu não tenho consciência do que eu fiz, é porque ou eu não percebi, ou é porque eu já estou tão acostumado com o pecado que ele já não faz nenhuma sinalização para mim. E é importante então nós pedirmos que essa sensibilidade volte. Vamos pedir perdão ao Senhor, vamos orar, cada um faz a sua oração pessoal, e depois a pastora Kézia vai fazer uma oração representando todos nós diante do Senhor nesse propósito. Paizinho querido, mais uma vez nós nos encontramos e o Senhor nos permite nos achegar a Ti e pedir perdão pelos nossos pecados. Senhor Deus, que a Tua misericórdia nos alcance mais uma vez. Senhor Deus, reconhecemos que falhamos, temos a consciência de que muitas vezes nós
desenvolvemos atitudes ou permitimos sair dos nossos lábios palavras que, ó Deus, ferem a sua santidade. E é reconhecendo, Senhor Deus, que carecemos do Teu perdão que nos colocamos neste momento diante da Tua presença. Porque sabemos, Deus, que Tu és o nosso Pai, Tu és aquele que tem misericórdia, Tu és aquele que traz no momento devido à nossa memória aquilo que tem entristecido o Teu Santo Espírito. Tu és aquele que nos fortalece para vencermos a cada dia o nosso eu. Por isso que nós recorremos a Ti e humildemente nos achegamos e Te pedimos perdão. Concede-nos, Pai, mais uma vez essa graça. Em nome de Jesus. Amém. E agora nós vamos louvar o Senhor com a canção que nos remete ao Espírito Santo, lembrar do ministério dele, lembrar como ele nos consola, lembrar que nós temos muito valor, o valor de ter o Espírito Santo conosco. Olha que bênção! Então vamos cantar juntos? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor. Deixe seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele é algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor. Deixe seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Amém. Nós sempre paramos um pouco no culto, porque também é culto, entregarmos ao Senhor os nossos dízimos e nossas ofertas. Nós entregamos nosso culto por meio do louvor, por meio da adoração, por meio da nossa própria vida. Nós cultuamos ao Senhor por meio das nossas habilidades em serviço do reino de Deus e também com os nossos dízimos e ofertas. Tudo que há em mim bendiz o seu santo nome. Então, nesse momento, nós vamos orar
E nesta ocasião consagraremos os dízimos e ofertas que os irmãos se propõem a entregar ao Senhor nesta semana. Vamos orar. Creio que se você já está com o coração preparado, já fez planos para essa semana entregar seu dízimo e oferta por meio de depósito bancário, crédito, transferência, os meios que nós temos. Eu creio que você já veio para esse culto preparado para isso. Então vamos consagrar, é muito importante entregarmos ao Senhor, entregarmos oficialmente por meio da oração. Oremos. Senhor, entregamos a Ti os dízimos e ofertas que estão aí, Senhor, nos planos de cada um. Aqueles, Senhor, que essa semana estão com essa intenção, desde já consagramos, entregamos a Ti e pedimos que o Senhor abençoe os dízimos e ofertas, a aplicação deles, e abençoe também os contribuintes que o fazem com alegria, que o fazem com amor, e o fazem por ter visão de reino de Deus. Obrigado, Senhor, por essas pessoas, abençoe suas vidas sempre, que nada lhes falte. E o Senhor estando na vida delas já é certeza de que nada faltará. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Essa canção nos faz lembrar de que só existe um Deus, na forma de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que merece todo louvor. E nós vamos cantar junto ao único que é digno de receber a honra, a glória e o louvor. Vamos lá? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Eu consagro todo o meu ser, eu consagro todo o meu ser a Ti. Mais uma vez eu consagro todo o meu ser a Ti. Glória a Deus. Amém. Vamos fazer a leitura de um versículo apenas que se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, o verso 1, que diz: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Amém? Que Deus abençoe a vida do pastor Misael, que a partir de agora ele será um canal de Deus trazendo a palavra do Senhor aos nossos corações. Amém.
Você já pensou no que significa a palavra turbar? O verbo turbar vem de turbulência, agitação, aquilo que é chacoalhável, que tem a característica de mexido e assim por diante. Agora, quando Jesus diz não se turbe o vosso coração, ele está falando de situações que nos levam a ter agitações que tumultuam a nossa vida, que trazem coisas que estavam quietas, e isso modifica tudo, isso cria uma atividade anormal, fora do nosso padrão, fora do nosso projeto de vida. Vamos entender melhor isso. Pense aí numa bandeja com água, ou num tambor com água. A água suja. De repente, aquela água ficando parada, a sujeira vai para o fundo. Se você colocar a mão ali e mexer, a sujeira que está no fundo toma conta de todo o recipiente, de toda aquela água, e ela fica turbada ou turva, fica uma água suja. Pois bem, é exatamente nesse sentido. E aí, nós precisamos lembrar de um outro detalhe muito importante que Jesus disse, que nós somos maus. Com esse detalhe, eu posso entender o seguinte, que apesar de eu ter uma natureza má, de eu ter características de maldades na minha vida, eu não necessariamente preciso agir com maldade. Jesus disse o seguinte: vocês que são maus sabem dar boas coisas a vossos filhos. Então ele está dizendo o seguinte: apesar da maldade, nós sabemos fazer o bem. Mas o que eu quero trazer dessa expressão de Jesus é que ele declara que nós somos maus. Mas se eu não estou agindo com maldade, é porque o mal está sob controle. Você concorda? O mal está quieto. É exatamente como uma sujeira, ou melhor, como uma água suja, deixada ela quieta. Aquela água, então, permite que a sujeira vá devagarzinho se acomodando ao fundo. Assim somos nós. Quando nós somos aquietados pelo Espírito de Deus, pela palavra do Senhor, pela fé, quando as coisas ficam amenas em nossa vida, nós temos a suavidade por confiarmos em Deus. Os problemas, as angústias, os medos, tudo aquilo que tumultua a nossa vida ou que trazem turbulência, acabam se acomodando. Quando eu mexo nisso, ela volta a tomar conta de tudo e muda toda a minha situação, muda a minha agenda, muda o meu humor, muda o meu dia, muda tudo. É quando a pessoa fica inquieta, quando a pessoa fica irritadiça, quando a pessoa às vezes fica violenta, ou a pessoa fica desesperada ou sem controle, etc. Tal. Então, nesse sentido, Jesus estava dizendo: não se turbe o vosso coração. Mas é importante dizermos que o capítulo anterior, Jesus se referia ao momento que estava por vir da sua morte. E Jesus queria dizer para os discípulos: não fiquem turbados. Aquilo que vocês aprenderam de mim, a paz que eu trouxe a vocês, aquilo que eu trouxe de Deus para vocês, a fé, o reino de Deus, é para que todo mal fique sob controle. É para que tudo fique ali num lugar que não entre em atividade, que não seja ativo na sua vida. Nós temos a essência do mal. O apóstolo Paulo diz que as coisas da carne cogitam das coisas da carne, ou seja, querem as coisas da carne, fazem menção, têm expectativa das coisas carnais. E ele diz ainda que há uma luta entre a carne e o espírito, e a Bíblia diz também que a carne é fraca. Tudo isso tem a ver com as maldades que nós construímos desde Adão e Eva, tudo aquilo que foi sedimentado ao longo da história da humanidade. Então nós temos essa herança. Davi disse: em pecado me concebeu minha mãe. Já nasci em pecado, já nasci com maldade, já nasci estragado. Agora, é claro que Jesus nos coloca em ordem. No entanto, a maldade não é retirada de nós. O mal não é por si só extirpado porque está
incluído, inerente na nossa natureza. Somente quando nós recebermos um novo nome, um novo corpo, lá na eternidade, que nós ficaremos livres totalmente do mal. Inclusive, não apenas o mal, no sentido da maldade, mas, por exemplo, o mal da morte, o mal do sofrimento, o mal das enfermidades. Esses males todos vão ficar para trás. São males que nós não geramos, que nós estamos susceptíveis a ele, mas nós não os geramos. A morte é uma coisa natural, independente de querermos ou não, buscarmos ou não, ela chega. Mas tem um mal que nós mesmos procuramos ou damos espaço para ele. De qualquer forma, o mal está quieto. No momento certo, ele pode ou não tomar conta de tudo. E nesse contexto, Jesus estava se referindo a uma grande situação de abandono, que talvez os discípulos pudessem sentir-se abandonados ou, quem sabe, deixados para trás porque Jesus ia morrer. E nesse contexto, Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Foi exatamente nesse contexto. No capítulo anterior, que eu estou me referindo, de quando Jesus fala da sua morte, quando ele anuncia a sua morte, Jesus também ficou turbado. Está bem claro lá no capítulo 13, quando Jesus faz menção de que alguém da sua equipe o trairia, a Bíblia diz que Jesus turbou o coração. Ele ficou agitado com aquilo. Aquilo incomodou ele profundamente. Então Jesus experimentou o que é turbar. Uma situação que traz um desconforto para a alma, uma situação muito ruim, de decepção, de muitas vezes em outros contextos, de provocação, de injustiça, de dor e tantas situações que nos levam a ser tendenciosos, a mexer com toda aquela sujeira, com tudo aquilo que estava acomodado, tudo aquilo que estava dominado. De repente aquelas coisas voltam. Mesmo nós sendo povo de Deus, é possível que muito do que nós já fizemos até agora, da nossa fé, da nossa busca, mesmo assim, não evitemos de que o mal em algum momento tome conta de tudo. Muito bem, dito isto, eu quero colocar para você, porque eu penso que nos dias de hoje, mais do que nos últimos anos, de uma maneira geral, a humanidade está com o coração turbado. Há uma grande agitação. São pessoas que perdem emprego, pessoas que estão perdendo amigos, queridos e até mesmo parentes, familiares, perdendo a sua rotina, a sua agenda, perdendo negócios, pessoas que estão entrando numa fase de depressão, pessoas que se sentem dominadas pelo tédio, e aí tudo aquilo que estava sob controle começa a crescer, começa a poluir a alma, começa a trazer alguma desconfiguração do seu ser. E tudo isso é possível acontecer? Claro que é. No entanto, só tem um antídoto. Jesus diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, porque era possível, mesmo com Jesus, mesmo tendo toda a palavra de Jesus, mesmo tendo a presença de Jesus, é possível turbar-se por causa das decepções, por causa dos males que acontecem, por causa de todas as situações que nós não esperamos, por causa de tudo aquilo que é circunstancial. É possível sim eu ter agitação, é possível sim o medo voltar a tomar conta, é possível sim a agitação, a ansiedade, a raiva, a ira, o ódio, tudo que é ruim, tudo que é de mal, aquelas coisas que estavam controladas, é possível sim querer tomar conta do nosso ser e nos empurrar para alguma ação que nós não queremos. No entanto, só tem um antídoto. Jesus estava falando do antídoto. Ele disse para não turbar, mas ele disse que havia uma razão para não turbar-se. Bom, a questão é, oportunidade de turbar, de ficar agitado, de ficar dentro de uma situação de desconforto, de incômodo, é inevitável, mas é possível sim nós aplicarmos o antídoto de Jesus. Ele diz o seguinte: crede em Deus, crede também em mim. Apenas essa é a solução para quem está turbado. E eu quero falar sobre isso com você.
Me permita colocar aqui mais um quadro para você imaginar. Pensa numa pessoa num avião. De repente, eu creio que quem tem algumas horas de voo, como passageiro ou como piloto, seja como for, já presenciou, já experimentou a turbulência. Tem pessoas que ficam agitadas, tem pessoas que o medo vai no pico mais alto, pessoas que ficam extremamente agitadas, pessoas até que vão já com remédio para dormir, para não sentir tanto. Agora, nesse momento de turbulência, que eu já passei por alguns também, eu sempre olho para a tripulação. Se eu vejo que a aeromoça está tranquila, sorrindo, conversando, batendo papo ali, com um ambiente sóbrio, eu fico tranquilo. Porque eu imagino logo, isso aí ela passa direto por essa situação, isso aí é corriqueiro, então é uma coisa que vai passar. Mas se eu olhar e ela ficar desesperada, ficar preocupada, e já aconteceu uma vez isso, aí eu começo a me preocupar também. No capítulo anterior, Jesus turbou-se por causa da traição de Judas. A grande decepção do seu aluno, a pessoa que estava com ele ali. Jesus ficou inquieto com aquilo, é claro. Quem que ia aceitar uma situação dessa de uma forma pacífica? No entanto, olha a lição que Jesus deu. Ele provou que ele confiava em Deus, exatamente como ele estava dizendo para os discípulos fazerem, e exatamente como ele está dizendo para você fazer. Jesus não expulsou Judas, não maltratou Judas e nem sequer citou o nome de Judas. E Jesus continuou na sua missão. Jesus continuou exatamente como Deus havia planejado para a vida dele. E no capítulo seguinte, quando ele diz para os discípulos, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, ele já tinha acabado de dar uma referência lá atrás, o exemplo dele mesmo. Ou seja, ele não deixou de seguir o rumo, ele não deixou de servir a Deus, ele não deixou de confiar em Deus, ele não deixou de ser bom, ele não deixou de ser uma pessoa acolhedora. Ele não abriu mão dos seus valores, ele não abriu mão dos seus princípios, porque ele cria em Deus. Ele sabia que tudo estava nas mãos de Deus, mesmo Judas traindo. Isso não comprometeria a missão de Jesus. Ele poderia muito bem ficar chateado, como muitas pessoas fazem quando estão fazendo algo bom e alguém comete uma injustiça, ou trai, ou fala algo que a pessoa não gosta, ela logo quer largar o que ela está fazendo. E ela já diz, olha, estou fazendo uma coisa com toda a boa vontade, mas ninguém está compreendendo. Aí, no geral, as pessoas já generalizam. Ela tem uma decepção com uma pessoa, mas ela já generaliza. Exatamente como a ideia do turbar. O turbar, a água está quietinha lá no fundo. Mas a generalização é quando mexe naquela água suja e ela toma conta de todo aquele conteúdo, de todo aquele tambor, de todo aquele recipiente. Suja tudo, não precisava. Exatamente como algumas pessoas fazem, elas se turbam. Algumas pessoas ficam violentas, algumas pessoas se trancam. Elas têm uma decepção com alguém, mas ela toma conta daquilo tudo, agita aquela situação na vida dela. E ao invés de ela resolver pontualmente o problema com uma pessoa, ela envolve todo mundo. Ela fica chateada logo com todo mundo, é por atacado. Ela não sabe trabalhar no varejo, trabalha sempre no atacado. E Jesus estava ensinando a manter a postura. E não tem outro jeito. Ele próprio disse, é crendo em Deus. Crendo em Deus. Eu quero falar isso para você porque eu acredito mesmo que há muitas pessoas agitadas. Há muitas pessoas que estão esquecendo que tem um Deus na sua vida. Há muitas pessoas esquecendo que tem uma missão na sua vida. Há muitas pessoas que esquecem que tem um Espírito de Deus que pode lhes ajudar a dar o fruto do Espírito. E uma das manifestações do fruto do Espírito é o domínio próprio. Jesus teve o domínio próprio. Mas só tem isso quem crê em Deus. Se eu não creio em Deus, eu não acredito que vai nada dar certo. Se eu não creio em Deus, eu acho que minha missão vai por água abaixo no primeiro problema.
Se eu não creio em Deus, eu penso que as pessoas têm o poder de comprometer aquilo que Deus estabeleceu para a minha vida. Só tem um jeito para eu seguir em frente, é crendo em Deus. Crendo em Deus, é colocar minha fé em Deus, que ela prevaleça. Mesmo quando todas as coisas ruins acontecerem, eu vou sempre lembrar, peraí, eu estou dependendo de Deus. Eu estou fazendo isso por causa de Deus. Quem me sustenta é Deus. Quem me mandou fazer isso é Deus. Para quem eu preciso prestar conta? Para Deus. Tudo é Deus. Então, quando nós temos essa motivação, tudo muda. Eu conheço muitas pessoas ao longo do meu ministério, pessoas que largaram o ministério porque se decepcionaram com um irmão, porque algumas pessoas ficaram chateadas com a igreja, de um modo geral, como instituição, ou como pessoa, ou como instituição, e elas simplesmente deixaram o seu ministério e pensam que isso justifica. Não justifica. Porque essas pessoas não estavam baseadas na fé em Deus, estavam baseadas na fé no homem. Se Jesus estivesse baseado no homem, se Jesus estivesse esperando a fidelidade dos homens, ou o reconhecimento dos homens, Jesus teria abandonado o seu ministério. Você há de lembrar comigo que teve uma pessoa que abandonou. Essa pessoa chama-se Elias. Apesar de grandes manifestações poderosas por causa de algumas pessoas, especialmente por causa de Jezabel, ele abandonou o seu ministério. O ministério não tinha nada a ver com Jezabel. Ele tinha que exercer independente das pessoas crerem ou não. E o interessante é quando Elias foge, ele foge por causa de Jezabel, mas depois, quando ele se justifica com Deus, ele diz assim, ninguém quer saber de ti. Mataram os profetas anteriores a mim e querem me matar também. Querem matar-me. Ou seja, ele generalizou. Porque ele estava numa situação de turbulência da alma. A alma estava agitada. Aquela situação pequena que deveria ficar num determinado cômodo da sua vida, agora tumultuou a sua mente, tumultuou o seu coração, tumultuou o seu comportamento, tumultuou a sua missão, tumultuou tudo. Porque turbou-se. Aquele mal tomou um vulto muito maior. Deveria ter sido controlada lá no fundo, porque o mal está sempre presente, mas ele está sempre controlado, ele pode ser sempre controlado. E eu quero então trazer essa mensagem, nós vamos orar, porque talvez você precise controlar os sentimentos, os males que querem assumir o controle na sua vida. Quem sabe a incredulidade, quem sabe o questionamento de Deus, quem sabe uma tristeza que quer aí invadir teu ser, porque a tristeza nós temos, por uma razão ou outra, mas até certo ponto ela é normal. Mas quando ela tumultua e toma os rumos do nosso destino, essa tristeza está errada. Quando o medo toma o controle, está errado, porque tudo isso está dentro de nós. O pecado também está dentro de nós. Mas quando o pecado se torna um hábito, quando o pecado é aquilo que dirige a nossa vida, aí já tomou um vulto do turbar-se, toma conta de tudo. A Bíblia diz que quem diz que não tem pecado é mentiroso. Todos nós temos, é isso que eu estou falando. Todos nós temos o mal dentro de nós. Nós só temos que saber controlá-lo. E eu quero terminar lembrando do que Deus disse para Caim quando estava pensando em matar Abel. Deus disse para Caim o seguinte: o mal está bem aí na tua porta. Cabe a ti dominá-lo. Cabe a você dominá-lo. Porque o mal já estava ali. A decisão de dar espaço para o mal é minha. Essa decisão é minha. A decisão de dizer não para o mal, de controlá-lo, é minha também. Quando Jesus resolveu não revidar os males que fizeram a ele na crucificação, é porque Jesus estava controlando. Mas ele podia muito bem pensar em vingar-se naquele momento. Mas ele não o fez. Porque o mal não predomina em quem tem o bem. O mal não pode tomar o controle na nossa vida de quem tem a sua vida nas mãos de Deus, que é o maior representante do bem. O mal não pode assumir a direção da minha vida, porque eu já tenho Deus direcionando
o meu destino. Deus está comigo, então não é o mal que vai decidir as coisas. Tome cuidado, analise a sua vida, vê se tem aí alguma perturbação, alguma preocupação, alguma ansiedade, algum medo, alguma inquietação. Cabe a ti dominá-lo. E você tem um antídoto, você já tem um antídoto. O mal, nós sabemos a origem dele, está por toda parte, está até dentro de nós, qualquer situação fora de nós. Basta ligar a TV, basta conversar com alguém, basta saber uma notícia, você já tem motivos para dar vazão ao mal. Basta sair na rua, se relacionar com alguém, basta se relacionar num grupo pequeno, você já vai ter motivo para poder trazer o mal para dentro de você ou para fortalecê-lo. No entanto, você também tem um outro lado, tem a fonte do bem. A fonte do bem é confiança em Deus, confiar em Deus, deixar tudo na mão de Deus. Se me fazem o mal, deixa, está na mão de Deus. Deus aqui controla todas as coisas, inclusive a vingança do Senhor. Deixa tudo com Deus. Se estão cometendo injustiça, deixa com o juiz, supremo juiz, o maior de todos, que é Deus. Deixa no trono da graça do Senhor. Ele vai fazer justiça. Então, se eu confio em Deus, todas as situações ruins que me acontecem, eu não vou deixar o mal assumir o controle. Eu vou entregar tudo para Deus. E nisso eu tenho paz. Vamos orar. Senhor, diante de Ti colocamos nossas vidas. Aí estamos nós, Senhor, seres falhos, temos pecados, temos as nossas fraquezas, muitas vezes temos o estupim curto, somos até muitas vezes agressivos com algumas situações, incendiamos muito rápido, reagimos de uma forma sem pensar em alguns momentos, perdemos o controle, perdemos a razão. Por isso, nessa hora, Senhor, eu oro e peço a Tua bênção sobre cada um daqueles que estão se sentindo agitados, que estão sentindo que o medo tumultuou a vida, poluiu a mente, poluiu a alma, turvou, tirou a transparência, está tudo muito nebuloso, está tudo muito escuro, está tudo muito turvo. Senhor Deus, esse tempo está complicado, esse momento que estamos vivendo, as expectativas de um ano abençoado para muitas pessoas parece uma coisa muito distante, mas na verdade é que se temos Deus, nós já somos abençoados. Não deixe que nenhuma preocupação, nenhuma ansiedade assuma o controle na vida dos nossos irmãos. Ajude-os, ó Deus, a entender que se confiarmos no Senhor, se confiarmos que essa situação está nas mãos de Deus, esse tempo está nas mãos de Deus, esse ano está nas mãos de Deus, tudo está nas mãos de Deus, então eu vou ter o antídoto para não turbar o coração. E assim, todo mal que vier contra mim, ou que estiver já em mim, ficará sob controle. Porque eu tenho um antídoto que é confiar sempre em Deus. Em todo tempo, confiar em Deus. Eu peço a Tua bênção na vida de todos, em nome de Jesus. Amém. E agora, ao final desse culto, eu quero abençoar você com a bênção apostólica. Como eu digo, a bênção apostólica é como se fosse o acabamento de uma construção. Eu quero então fazer isso aqui, crendo que é uma maneira de Deus trazer para nós o finalmente das bênçãos que Ele reservou para esse tempo, nesse culto. Vamos receber a bênção apostólica. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneçam em nossas vidas para todos sempre, e todos nós digamos amém. Até o próximo encontro. Com a graça de Deus, estaremos aqui ou estaremos reunidos presencialmente. Um grande abraço.